E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um vídeo que pode ser um pouco duro, mas é extremamente necessário. De um livro que retrata poesias para um pouco de denúncia e um pouco de trazer um pensamento para todos nós do que acontece com o racismo estrutural no nosso país, na nossa sociedade de hoje, tá? Não estou falando de algo atrás, mas algo que acontece cotidianamente ainda nos dias de hoje. Então é extremamente necessário o vídeo de hoje. Então bora pro nosso vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, tá? Do nosso canal, na realidade. Aqui, como vocês já sabem, a gente fala um pouco sobre literatura, sobre livros, sobre resenha e traz aqui alguns assuntos dos livros que eu vou lendo, tá? E que, caso vocês queiram indicar também, fica livre para vocês indicarem nos comentários aqui, tá? Eu leio livros de quase todos os gêneros, não tenho problema nenhum com nenhum gênero, mas eu sempre trago assuntos para que a gente possa conversar aqui de uma maneira mais profunda aqui no canal do YouTube. Então, para que a gente possa continuar, já se inscreve aqui no canal, tá? Ativa as notificações, já curte esse vídeo para que a gente possa continuar. Então, bora pro nosso vídeo. Vamos lá, galera. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês aqui o quão bonita é essa capa aqui, tá? Do livro do Wellington Sabino, do Tronco ao Enquadro. Que é um livro de poesia, tá? É um livro que faz e traz um pouco de poesias, mas essas poesias são extremamente necessárias na nossa sociedade atual, porque essas poesias retratam sobre o racismo estrutural que ainda permanece na sociedade de hoje, né? Então, na realidade, essa obra é muito mais do que somente um livro de poesia, mas também um chamado para que nós comecemos a pensar em como acontece essas microviolências, esses micro-racismos que acontecem na nossa sociedade por meio de vários momentos, né? Durante a vida de qualquer preto ou preta que vive pardo, né? Então todos eles acabam sofrendo esse racismo estrutural, que na realidade não se trata da pessoa se dizer um racista ou algo tão supremo, né? Mas de fato essas coisas que permanecem internalizadas, né? Durante a nossa criação, a criação de todos, que precisam ser moldadas e mudadas de forma crescente. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu conheci o autor, né, o Wellington Sabino, através do circuito literário do Sesc, né, onde eu vi a apresentação dele, que se chama 23 Minutos, que é uma alegoria que ele fez na época em que criou a apresentação, que ele traz algumas poesias que ele coloca aqui no livro, uma representação de que a cada 23 minutos um preto morre. Então, pode parecer um pouco pesado, mas é extremamente real e que a gente precisa dar um pouco de atenção. Dentro desse livro que ele separa em 7 capítulos, né, que são temas, abordando um pouco de alguns temas. E em muitos momentos ali ele fala sobre a dor, da resistência, da falta de oportunidade, dos sonhos que foram interrompidos, da pressão estética mesmo sobre as mulheres pretas e negras, né? E da urgência dessa mudança, né? Então, por mais que sejam poesias, ela não é uma leitura fácil, mas é uma leitura obrigatória, porque ela traz e faz com que a gente comece a pensar em algumas atitudes, tanto nossa quanto das outras pessoas que cometem com a gente. Se você é negro ou negra também, às vezes a gente deixa algumas coisas passar simplesmente para não querer incomodar. E aqui ele nos traz a reflexão de que se a gente ficar deixando tudo isso passar, aquilo vai continuar eternamente. O que aquilo vai gerar? Então, aqui ele nos traz essa mudança tanto no nosso pensamento, quanto para a gente levar isso aos outros também. Então, é interessante todo o livro dele. Engraçado é porque aqui, até mesmo dentro do livro, né, nesse primeiro trecho aqui que a gente tem na orelha do livro,
ele já traz uma coisa que é extremamente real, que é o que a gente pode esperar do livro. E aqui ele fala o seguinte: Do Tronco ao Enquadro é um livro de poesias que tem como a sua grande marca a luta contra o racismo e a discriminação, fazendo um panorama sobre como o preconceito persiste e se reinventa ao longo do tempo, como também questiona a sociedade e a manutenção de seus estereótipos, buscando sempre fazer um contraponto à visão colonialista vigente até os dias de hoje no Brasil, além de valorizar a cultura e a história engrandecedora à comunidade negra. E Wellington Sabino, através de suas vivências e experiências, articula as palavras, sentimentos, reflexões e desabafos, fazendo de sua poesia marginal e engajada uma manifestação visceral, agindo como uma verdadeira arma de combate ao preconceito. Nesse livro, é o poeta quem enquadra o racismo, denuncia suas estruturas e se colocando na posição de que tem argumentos e legitimidade para enfrentá-los através do poder da palavra. Aqui, em muitos poemas, ele traz realmente esse enquadro para a gente repensar sobre o que acontece nesse racismo estrutural. Aqui, né, em muitos poemas, realmente são tapas na cara para que a gente possa entender, né, essa linha tênue que existe entre esse passado de escravos e a presente desigualdade, né? Ali tem uma poema dele, uma poesia dele que ele fala sobre a meritocracia, né? Que ele fala que na realidade a gente tem que esquecer essa coisa de meritocracia, né? A gente tem que deixar isso de lado, né? E que nem todos partem do mesmo lugar, como geralmente as pessoas que falam sobre essa meritocracia acreditam que as pessoas saem do mesmo lugar. Na realidade, não tem nada disso, né? Cada um tem suas vivências, suas experiências, e às vezes é muito mais difícil para um preto, para um negro de uma favela, para um outro que vive em uma sociedade mais elitista, que são vivências totalmente diferentes, né? E ele também faz um chamado, né, para que a gente pare de normalizar essas microagressões, como os comentários sobre o cabelo não entrar água, ou sobre ser seguida em lojas, né, ou as brincadeiras que de graça não tem nada, né. E um dos aspectos que é mais forte, né, e é que ele dedica ali um capítulo inteiro para realmente falar um pouco sobre essas experiências específicas das mulheres negras e das crianças, mostrando como que esse racismo atinge de forma particular e profunda desde a infância, né? Onde a maioria das vezes a mulher fica meio que se sentindo obrigada a alisar o cabelo para poder se adequar a um determinado padrão da sociedade. Então, tudo isso acaba nos fazendo refletir muito, né? E desde que eu vi a apresentação dele, eu quis ler o livro, e no livro a gente tem um pouco mais, né, do que na apresentação, mas eu indico de verdade que você faça a leitura, acompanhe ele e veja essa apresentação dele, porque de fato vai fazer você repensar em como é que você está agindo, tanto para se você for negro ou não, mas como é que a gente está lidando com esse racismo que ainda persiste. Tanto se for um racismo consigo mesmo ou se for com outras pessoas, tá? Mas para a gente mudar um pouco como é que nós estamos vivendo dentro dessa sociedade. Olha, para a gente trazer um pouco das curiosidades, né, sobre o autor, primeiro, né, o Wellington Sabino, ele foi vencedor de um slam, né, 2 slams, se não me engano, né? Então, é saber que ele tem uma força grande, né, como um artista, como um poeta, de fato, né, e ele está na linha de frente. Ele foi, né, é poeta, ator e diretor, e foi bicampeão do Slam Ondaka e campeão de outros importantes campeonatos de poesia falada do país. Como o Slam de língua portuguesa, na Flip, o Slam do Amor, que celebra amor e diversidade, né? E membro coletivo da Afrontar-se, que luta contra o racismo em Uberaba, Minas Gerais. Ou seja,
a poesia não é algo que ele faz simplesmente por hobby, mas ele é totalmente ativo para representar tudo o que ele está trazendo ali. Então, ele vai representar, falar sobre isso, fazer com que as pessoas realmente mudem os seus pensamentos sobre esse racismo que ainda persiste. Então, o autor, de fato, ele está se movimentando para trazer isso para a nossa realidade, para que a gente possa mudar em algum futuro próximo. Antes de eu trazer as minhas impressões sobre o livro, né, eu quero realmente trazer aqui o poema, né, a poesia dele, que deu origem ao título desse livro, que é extremamente interessante, que ela diz o seguinte: do tronco ao enquadro, quantos tratamentos diferenciados por não ser branco? Quantas vezes barrados na portas do banco? Repetidas vezes ouvimos parado, mãos na cabeça. Somos convencidos de que é normal que isso aconteça. Mas sou vigiado, seguido em shopping desde que era criança. Vai onde, neguinho? Pegam o walkie-talkie, chamam o segurança. Quantas lojas dão preço antes de dar o atendimento? Por que minha simples presença que deixa em choque o estabelecimento? Se o negro tem, é porque roubou. Se o negro tem, é porque não se esforçou. Quantos perfis eu não me encaixo? Quantos olhares me medem de cima a baixo? Do tronco ao enquadro são várias pancadas, tantas porradas, mas é o mesmo estrago. De lá para cá, o mesmo sentimento, que traduz dor, humilhação e constrangimento. Porque é tão difícil parar de ser tão egoísta? Porque é tão difícil entender que o amigo negro não faz do branco menos racista? Quantos são os reacionários que nem adianta discutir? Para quem não está na minha pele, o meu desabafo é só mimimi. Quantas vezes você pensa, não sou racista, não tenho nada com isso? Certamente é o mesmo número de vezes que te direciona morador para a entrada de serviço. Mas quantos são os crimes de ódio por causa da cor? São milhões de pessoas unidas pela mesma dor. Do tronco ao enquadro são muitas caras no chão, pouca oportunidade, zero educação. Do tronco ao enquadro, quantos são os meninos que sonham os sonhos, mas vivem os pesadelos? Do tronco ao enquadro são as meninas que desde cedo aprendem a não gostar dos próprios cabelos? Quantos descasos, quantas mazelas, das senzalas às favelas, dos cafezais aos corredores de hospitais, quantas barrigas e panelas vazias? Tantas que não caberiam em todas as poesias. Da escravidão à cultura de discriminação, os anos passaram, as condições não mudaram e as feridas não fecharam. E as revoltas só aumentaram. Do choro ao desabafo e tanta coisa para discutir, do tronco ao enquadro e tanta coisa para evoluir. Essa aqui é o trecho, tá, dessa poesia que ele nos traz, que dá origem ao título do livro e que é de extrema importância. Mas para a gente continuar, eu vou sobre as minhas impressões como leitor, lendo esse livro de poesia, que é um pouco curto, mas realmente bem pesado para que a gente possa refletir. Com toda certeza, você tem que ler muito mais do que uma vez. E, claro, se for possível, entregue para mais pessoas. E, como leitor, eu saio dessa leitura meio que extasiado, me sentindo diferente, porque é um livro que incomoda, né? E é realmente para incomodar, porque algumas poesias, algumas palavras, alguns comentários realmente fazem com que a gente fique: será que eu tomei essa atitude? Será que eu já fiz isso? E elas me fizeram não somente acatar e ficar refletindo sobre essas situações, mas a observar que talvez em alguns momentos eu cometi algum erro, né, ou algum racismo estrutural, como que ele demonstra ali com alguém, e sem ter essa percepção pela criação às vezes. E é um livro que exige que você pause, né? Você não lê vários poemas de uma vez. Você lê um, reflete sobre ele, respira, processa, e a força das palavras dele são capazes de gerar esse desconforto produtivo, né? Onde te tira da tua zona de conforto para te obrigar a repensar o seu lugar no mundo e as suas atitudes de fato. Então, por mais que seja
um livro pesado para se ler, ele é importantíssimo e obrigatório que nós acompanhemos esse processo, para que a gente possa ter pelo menos a compreensão do quão grande é essa comunicação, essa conversa sobre esse racismo estrutural que ainda persiste, ainda existe na nossa sociedade. Então, é interessante a gente ler esse livro, independente se você tem amigos negros ou não. Esse livro é para qualquer pessoa. E ele é para incomodar. Ele não é para você ler e ficar, nossa, mas que poema bonitinho. Ou que poesia bonitinha. Ela não é para isso. É para você ver a possibilidade de mudança em você e nos outros. E com toda certeza esse livro eu vou indicar para muitas pessoas. Por mais que eu gostaria realmente de falar como escritor, mas eu sei que o autor tem muito mais habilidade do que eu para falar sobre isso. Mas o que me impressiona muito ao ler todas as poesias é a habilidade do Wellington em conseguir condensar todas essas emoções, todas essas histórias, todas essas lutas, esses versos e cheios de ritmo em uma potência que não é algo difícil de se ler, mas algo que nos faz repensar, algo que nos faz sentir, né? Algo que nos faz nos emocionar em muitos momentos e sentir que aquilo que está sendo retratado na poesia parece que aconteceu conosco. Então, o que me impressiona muito é essa habilidade dele, de fato, de conseguir trazer isso para a leitura. Ele usa a poesia não como um fim, mas como um meio de transformação, né? E, então, ele sugere, né? Em um dos poemas dele, né, que ele diz o seguinte, que é para você ser poesia, que eu vou tentar até encontrar aqui para vocês. Essa poesia tem o nome de Seja Poesia, né? E ela fala o seguinte: não precisa estudar muito para falar mal do sistema. Não precisa ler muitos livros para se levantar, apontar e falar de tantos problemas. Mas o que podemos fazer em relação a esses problemas? Esse é o grande dilema. Até porque tem muita solução que está fora do nosso alcance. Por isso, mesmo nas batalhas, é comum e natural que muito guerreiro se canse. E como poetas, o que podemos fazer? Talvez seja transformar cada vez mais o nosso falar em fazer, mesmo que isso possa doer, mesmo que isso atrase o rolê. Mesmo que isso não mude o mundo, mas já é o bastante para você ser um exemplo para que as palavras não se percam ao vento. Já não basta ter consciência, é preciso ter coerência. Estou falando de ter raciocínio ativo e não apenas bancar o ativista. O que não falta é poeta preto falando contra o racismo, mas abraçado a um discurso machista, se esquecendo que a vitória das minorias é uma só conquista. Não basta ter consciência, é preciso ter coerência. Somos o reflexo, o espelho do caminho que caminhamos. Somos uma extensão dos versos que falamos. Por isso, não adianta simplesmente vir aqui, apontar o dedo e bancar o juiz. Se a sua palavra é contra seu ato e a sua própria fala te contradiz, antes mesmo de falar o discurso, é preciso entender o percurso. Se não for assim, esse discurso perde força. Aí muitos caem naquela história de ficar recitando Malcolm X sem coragem de lavar uma louça. Nosso texto diz, fora Bolsonaro, fora Witzel, fora Zema, fora Dória, eu concordo. Mas lixo por lixo, comece jogando seu próprio lixo para fora. Muitos são considerados na rua, mas desprezam a consideração dos pais. Sei que tem famílias difíceis, mas qual consideração realmente importa mais? Será que vir estourar na poesia e ganhar 10 no slam para depois dormir com o ego inflado e acordar com hipocrisia de manhã? Não estou falando para você pensar o peso da poesia. É indiscutível a diferença que sua poesia faz na periferia. Mas o que estou dizendo é muito mais profundo. Estou dizendo seu agir, seu proceder é poesia. Se levantar e dar lugar à tia no busão é poesia. Conferir e devolver o troco errado de um pão é poesia. Pedir benção para a avó e dar um beijo na mão é poesia. Ser um pai presente, não só um cara que paga pensão, é poesia.
Tratar com dignidade quem limpa teu chão é poesia. Então, poeta, não fale poesia, seja poesia, transmita poesia, transpasse poesia, transborde poesia, transporte poesia, transpira poesia, transcenda poesia. E só se for necessário, utilize palavras. Esse daqui é um dos poemas que a gente pode encontrar e dessa poesia extremamente profunda e que nos faz refletir muito. Então, na realidade, os conselhos como escritor ficam muito mais para o autor do que para mim, porque essa habilidade em conseguir trazer a realidade com sentimentos, com sensações, com emoções, ele sabe utilizar muito bem. E realmente aqui, para a gente poder finalizar, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: não interessa em que momento você está, do tronco ao enquadro, é um livro essencial. Ele não é um livro apenas para o movimento negro. É um livro para todo brasileiro que quer entender sobre essa complexidade que o país vive. Então, a minha nota para esse livro é de 5 de 5, e se for 500, vai ser 500, porque é um livro extremamente necessário, que ele mobiliza, educa, traz reflexões, faz a gente pensar de todas as formas que forem possíveis. E, de verdade, eu indico que você leia. Acompanhe o autor, tá? Leia e dê as suas impressões. É um livro extremamente necessário para todos nós. E se esse vídeo aqui te fez refletir, eu coloquei aqui apenas 2 poesias que ele traz aqui dentro do livro, mas existem muitas outras que fazem e têm a mesma profundidade desses 2 que eu recitei aqui, mas que o autor consegue trazer ainda mais intenção em cada poesia que ele traz. Então, indico que você faça a leitura. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, tá? E se inscreve logo, ativa as notificações, que aqui a gente fala sobre literatura, sobre livros e sobre escrita também. Então, já aproveita, me diz aqui nos comentários o que você achou desse livro, se você quer ler esse livro. E, claro, se você já leu, me diga as suas impressões. Se te impactou da mesma forma que me impactou ao ler o livro. Então, sem mais delongas, te espero no próximo vídeo.